A doutrina do santuário é a doutrina básica da palavra de Deus. Se nós retirarmos a doutrina do santuário, cai por terra todas as demais doutrinas, porque essa é a doutrina da salvação. E no ritual do santuário nós podemos encontrar todas as doutrinas incorporadas aqui, nos ensinando de forma clara e ilustrada. O diferencial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de todas as demais religiões cristãs, é a doutrina do santuário. Retire-se a doutrina do santuário da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ela se tornará uma igreja comum como qualquer uma das milhares que existem pelo mundo afora. Portanto, esse é um momento muito especial e gostaríamos que a partir deste momento todos nós pudéssemos esquecer que estamos aqui a fim de fazermos juntos uma viagem, uma longa viagem pelo tempo. Vamos retroceder cerca de 3.400 anos. E nos encontramos agora na planície do Sinai. Israel está acampado em suas tendas, cada uma das 12 tribos em um lugar previamente determinado pelo próprio Deus. Tudo com muita ordem, com muita precisão. No centro, em destaque, está erigido o tabernáculo. O santuário que Deus pediu a Moisés que construísse, quando declarou: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Que declaração divina e extraordinária é esta, para que eu possa habitar com vocês. Sempre foi interesse de Deus em estar com seus filhos. Assim foi antes do pecado, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Assim foi depois da entrada do pecado. Deus buscando todas as formas de poder estar com seus filhos. E na trajetória do Egito para Canaã, Deus estabeleceu o sistema do santuário com este propósito, para estar com vocês. Meus prezados, naquele tempo do Antigo Testamento, as pessoas dependiam de um templo físico para poder estar na presença de Deus. Aqui vinham, confessavam seus pecados. Aqui aconteciam os sacrifícios. E a resposta de Deus para eles de perdão. No novo concerto, nós temos hoje um grande privilégio. Não dependemos mais de um templo físico para que Deus habite entre nós. E na verdade, Deus nem mais habita entre nós. Porque Deus habita em nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Que privilégio e que grande responsabilidade. Templos ambulantes de Deus. Onde quer que a gente vá, estamos carregando Deus conosco. Percebem a seriedade desse fato? O porquê precisamos cuidar daquilo que comemos, bebemos, vestimos, onde vamos, o que falamos, o que fazemos. Você e eu, cada um de nós, um templo em que Deus habita, para que eu possa habitar no meio de vós. E agora, Deus habitando em você, tem você representado bem este Deus, dono desse templo que é o teu corpo, a tua vida. Que Deus nos ajude a sermos templos dignos, honrados, templos usados por Ele para a salvação, para levar aos outros a esperança e a vida eterna. E Moisés, obedecendo a ordem de Deus, edificou o tabernáculo que tinha cerca de 13 metros de comprimento, 4,5 metros de altura, 4,5 metros de largura, circundado por uma cerca de tecido de linho, sustentado por colunas de bronze, de cerca também de 22 metros de largura, 44 metros de comprimento, formando o átrio ou o pátio do tabernáculo. O santuário, assim, compreendia 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo.
Aqui no pátio havia 2 objetos de bronze. Havia a pia da purificação, onde os sacerdotes se preparavam para ministrar na presença de Deus, e o altar de sacrifício ou altar de holocausto. Havia um fogo constantemente aceso, noite e dia. Era aqui que os animais sacrificados eram queimados. A gordura era queimada, a carcaça dos animais eram queimados. Dependendo do tipo de sacrifício que acontecia aqui, alguns eram esquartejados, lavados e colocados aqui para queimar. Holocausto contínuo. Era o fogo que nunca apagava. E a origem desse fogo era do próprio Deus. O próprio Deus havia acendido esse fogo e permaneceu entre os judeus, o povo de Israel, durante cerca de mais de 800 anos, sem apagar. Curiosamente, apesar do nome altar de sacrifício, de holocausto, não era aqui que os animais eram sacrificados. Na parte norte do santuário, haviam argolas, onde os animais eram amarrados, e aqui eles eram imolados. E a gordura, a carne, dependendo do tipo de sacrifício, era levado, conduzido então aqui ao altar para queimar. A função deste altar era queimar. E Deus dizer, através dos sacrifícios diários que existiam, que sempre Ele estava à disposição e sempre havia uma solução para o problema do pecado, noite e dia. Por isso, holocausto contínuo. Aqui, no pátio, havia ainda uma pia da purificação, onde os sacerdotes se preparavam para ministrar perante o Senhor. Cuidadosamente, eles aqui se preparavam. E tem uma história interessante, essa pia, para as mulheres presentes aqui. Foi construído graças à disposição das mulheres israelitas de fazerem uma doação. Quando foi pedido material para construir o santuário, as mulheres israelitas abriram mão da sua vaidade, do orgulho, e doaram à causa de Deus, naquela ocasião, os seus espelhos. Naquele tempo, quando ainda não havia sido, não existia o vidro, os espelhos eram feitos de bronze polido. Eles foram fundidos e feito a pia da purificação. Um exemplo poderoso para as mulheres de hoje. A necessidade que você, mulher, tem, não importando a idade, de deixar também a vaidade de lado, o orgulho, e dedicar à causa de Deus aquilo que você tem, aquilo que você é. O quanto pode fazer pela causa de Deus uma mulher usada por Ele. Se coloque nas mãos do Senhor e Deus a usará poderosamente. E era nessa pia que o sacerdote se preparava, como falamos. Ele lavava cuidadosamente as suas mãos, lavava os seus pés, uma atitude de muita reverência, muita ordem. Nos faz lembrar o cuidado ao estarmos no templo, ao adorarmos ao Senhor. Que silêncio, ordem, muita reverência devemos prestar essa adoração. Nos lembra também purificação, lavagem dos pecados, batismo. É o que nos ensina aqui também a pia da purificação. E aqui no pátio aconteciam diariamente os sacrifícios. Como falei, na parte norte do santuário. Por que na parte norte? Porque Deus estabeleceu que o santuário deveria ser sempre montado no sentido leste-oeste. Sempre diante do nascer do sol. Sempre de frente ao sol. Numa época em que a maior parte dos povos pagãos tinha o sol como divindade máxima. E os sacerdotes pagãos, o povo pagão, curvavam-se diante do sol para adorá-lo. Os líderes espirituais de Deus, os sacerdotes, davam as costas à criatura para adorar o Criador ao adentrar no santuário. Lições importantes, pequenos detalhes em cada um dos pontos do santuário, ensinando, Deus transmitindo ensinamentos poderosos da verdadeira adoração.
E era aqui no pátio que aconteciam diariamente os sacrifícios. Como falei, os sacrifícios fixos da manhã e da tarde. Todos os dias. Aos sábados, 2 sacrifícios da manhã e 2 à tarde. O sacrifício da manhã ficava ardendo aqui no altar de holocausto durante o dia. O sacrifício da tarde ficava queimando aqui a parte da noite. Assim, como falamos já, o holocausto contínuo. Deus dizendo, não importa o horário, não importa o dia, estou sempre à disposição para lhe perdoar. Você confessando os seus pecados, me aceitando, a possibilidade de salvação, de vida eterna. E haviam aqui, além desses sacrifícios fixos, sacrifícios especiais ao longo do dia. Por exemplo, quando os próprios sacerdotes pecavam, havia um procedimento aqui especial em relação a eles. Havia um procedimento diferente em relação também às autoridades, aos príncipes. Era um outro tipo de sacrifício. Havia também sacrifícios por pecados conhecidos, pecados desconhecidos, quando todo o povo pecava de uma só vez. Mas sabem, o sacrifício mais tocante, o sacrifício mais impressivo, era aquele feito em prol de um pecador arrependido. Quando alguém na comunidade de Israel pecava, deveria pegar uma ovelhinha do seu rebanho e vir em direção ao santuário. Era uma cordeira, que ele trazia pesaroso, triste, porque alguém deveria morrer em seu lugar. Alguém inocente tomaria o seu lugar devido aos seus pecados. Você pode imaginar com que sentimento de tristeza, de pesar, ele vinha em direção do santuário. E observem, onde quer que ele passava, por entre as tendas, você pode imaginar as pessoas apontando, dizendo, ali está indo o pecador. Isso significa assumir a culpa verdadeiramente, envolvendo o verdadeiro arrependimento e confissão a Deus. O salário do pecado é a morte. Tinha que haver a morte. Teria que ocorrer o sacrifício. E o pecador vinha com a sua ovelhinha, quem sabe uma família pobre, poucos animais, quem sabe um animalzinho de estimação. Ele deveria colocar as mãos sobre a cabeça dessa cordeira, confessar os seus pecados, assim simbolicamente os pecados do pecador eram transferidos para essa inocente vítima, símbolo do Messias que viria, do Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Em seguida, ele mesmo, o dono da ovelhinha, deveria sacrificá-la. Você pode imaginar com que grande pesar ele observava o sangue a escorrer da inocente vítima. Uma vida se esvaindo devido aos seus pecados, às suas falhas. Mas ao mesmo tempo, ele saía aliviado, grato a Deus, louvando a Deus, porque ele não precisara morrer. Alguém morrera em seu lugar. Amigos, pare um pouquinho para pensar. Morte substituinte. Alguém tomando o seu lugar. Que privilégio nós temos hoje, que o Cordeiro de Deus já veio, derramou seu sangue para purificar toda a humanidade, de todos os tempos, para sempre. Aqui está a grande verdade de Deus. Você não precisa morrer. Alguém lhe substitui. E este alguém é o próprio Filho de Deus, que deixou a sua glória. Tornou-se um de nós. Deu sua vida. Ele trilhou o caminho, pagou o preço. Esta é a grande verdade, que Deus tem a solução para o problema do pecado. E você não precisa se desesperar. É só recorrer a Jesus, aceitá-lo como Salvador, crer no seu sacrifício, e estará garantido a você a vida eterna. Através do sacrifício de Cristo, Ele está nos ensinando
de que só morrerá eternamente quem quiser, porque o preço já foi pago. Amém? Louvado seja Deus por isso. Que esperança maravilhosa, que certeza. E eu pergunto, não deveríamos ser gratos a esse Deus cada momento? Não deveríamos louvá-lo a cada instante? Não lembrar dele só apenas uma vez por semana? Ou em alguns momentos da semana? Mas é questão de vida ou morte, e vida ou morte eterna. Então, Senhor Jesus, muito obrigado por tão grande salvação. Lembre-se disso. Lembre-se de agradecer, louvar a Deus em cada momento da sua existência, dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor tomou o meu lugar, porque eu não preciso morrer. Seja grato. Para o efeito legal de transferência dos pecados para o tabernáculo, nesse tipo de sacrifício, o sacerdote deveria colher uma porção desse sangue, uma vasilha de ouro, assim ele fazia, e colocava nas 4 pontas do altar do holocausto, ou altar de sacrifício. O sangue restante era derramado na base do altar. Observe bem essa questão. Além desse tipo de sacrifício, a maioria dos sacrifícios que aconteciam aqui, o procedimento de transferência para o interior do santuário era feito desta maneira. Aqui fora, no altar de holocausto. Havia outras maneiras que nós iremos ver, mas na maior parte dos sacrifícios, inclusive os sacrifícios diários, o sangue era depositado aqui no altar de sacrifício, o altar de holocausto. E todos os dias, quando o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde terminava, os sacerdotes tocavam as 2 trombetas de prata. Aonde quer que as pessoas ouviam aquele sonir, se ajoelhavam reverentemente para adorar a Deus. As pessoas que estavam mais próximas ao tabernáculo se aproximavam, porque nesse momento o sumo sacerdote comparecia perante eles para dar a bênção araônica, e estendendo suas mãos ao povo ao redor, ele dizia: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ah, que momento solene era aquele. Que momento especial para o povo que ali estava. A bênção do sumo sacerdote. Ele representava a autoridade máxima em Israel. Era muito respeitado e honrado pelo cargo que tinha. Representante do próprio Deus. Líder espiritual, juiz, ele que cuidava de todos os detalhes na comunidade de Israel. E se impunha também com a sua vistosa indumentária, composta de 3 peças. A mais exterior, o éfode, era feito de um tecido multicolorido, azul, púrpura, carmesim, bordado a ouro. Continha, preso com correntes de ouro e fitas azuis, um peitoral do tamanho de um palmo homem. Nesse peitoral havia feito do mesmo material do éfode, haviam 12 pedras preciosas, representando cada uma das 12 tribos de Israel, que ele levava bem junto do seu coração. Como representante de Deus, aqui está um ensinamento poderoso, Deus dizendo quanto nos ama, e o quanto Ele quer que nós saibamos que o desejo dEle é ter-nos bem perto do seu coração. Que Deus maravilhoso é este. Naqueles momentos que você se sentir abandonado, triste, injustiçado, lembre-se de um Deus que o ama. Lembre-se de um Deus que quer que você se sinta tão junto dEle, como se estivesse em seu próprio coração. Ânimo, coragem, você não está sozinho. Há um Deus que vela por você, que se interessa por você e quer o seu bem-estar, quer a sua felicidade. Mas havia ainda, nesse peitoral, 2 outras pedras maiores. Do lado direito, o Urim, do lado esquerdo, o Tumim.
Deus se comunicava com os sumos sacerdotes através dessas pedras. Nas grandes questões de Israel, quando a resposta era sim, pode, vá, faça, havia uma luz que incidia na pedra da direita, no urim. E essa luz estava indicando sim, pode, vá, faça. Quando a resposta era negativa, havia uma nuvem escura na pedra da esquerda, no tumim. E havia 2 outras pedras de ônix nos ombros do sumo sacerdote, com os nomes das tribos de Israel escritas, 6 de um lado e 6 do outro. Como líder espiritual, o sumo sacerdote comparecia na presença de Deus como que levando o povo de Israel sobre os seus ombros. Que grande responsabilidade. Líderes, anciãos, pastores, que responsabilidade temos nós de conduzir o povo à presença de Deus. Com que grande honradez, dignidade devemos fazê-lo. A segunda peça era um manto azul bordado a ouro, que tinha sininhos na barra, que tilintavam no momento especial que veremos a seguir. E a terceira peça era semelhante à do sacerdote comum. Sobre a cabeça, a mitra, com uma lâmina de ouro e a inscrição Santidade ao Senhor. É bom pensarmos um pouquinho no significado dessa frase e aonde ela está. Meus prezados, com a mente servimos ao Senhor. É aqui que decidimos, que falamos, que vamos, que fazemos. Se houver santidade ao Senhor em nossa mente, nossos atos, nossas palavras, nossas atitudes terão a aprovação de Deus e serão uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Diante das dificuldades, das lutas espirituais, das tentações várias, o segredo é encher a mente de santidade ao Senhor. Estudando a sua palavra, orando, tendo comunhão com Ele cada dia. Lamentavelmente, especialmente nos nossos dias, a maioria das pessoas estão enchendo a sua mente daquilo que não edifica e que se encontra na internet, na TV, nas novelas, ensinamentos baixos, que degradam a moral, distanciam de Deus. É um momento de reflexão, para você pensar, como eu estou fazendo uso da minha mente? O que eu tenho colocado aqui? Encha de santidade ao Senhor. E sua vida será uma grande bênção. Será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E você desfrutará de felicidade, de alegria, que só Ele pode dar. Cada detalhe do santuário fala-nos de salvação. Por exemplo, observe a cobertura. Toda a extensão do tabernáculo, ele era coberto por 4 camadas. A primeira, externa, era feito do couro de um animal marinho, muito comum lá na região do Mar Morto, chamado de dudongo. Uma pele muito resistente, impermeável, protegia externamente o santuário das intempéries. Além de cobrir toda a parte de cima, ainda vinha para os lados. Mas a aparência não era tão agradável. Era escura, indicando sujeira. Sujeira nos faz lembrar de pecado. E a única solução para o problema do pecado qual é? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Providencialmente, a segunda proteção de todo o tabernáculo era feito de pele de carneiro tingido de vermelho. Solução para o problema do pecado. Todos aqueles que são purificados, lavados pelo sangue de Jesus, se tornam mais alvo do que a neve, mais puro do que a branca lã. E a terceira camada era feita da pele de cabras, possivelmente uma espécie muito comum naquela região do Oriente, de peles muito alva, muito clara, indicando assim a pureza, a transformação da vida daquele que foi
lavado pelo sangue de Cristo. E esse agora é um candidato ao reino celestial. Partilhará da glória celeste. Ao adentrar no santuário e ao olhar para cima, o que se via era um fino tecido, azul, púrpura, carmesim, com anjos dourados bordado nele, dando assim a imagem do ambiente celestial, do galardão, da recompensa de todos aqueles que foram salvos, transformados pelo sangue precioso de Jesus. Quando os próprios sacerdotes pecavam, observem bem, quando os próprios sacerdotes pecavam, e quando todo o povo pecava de uma só vez, nessa ocasião, era sacrificado um novilho, e o sacerdote adentrava o lugar santo, conduzindo o sangue desse animal. E ele fazia aspersão 7 vezes. Diz a Bíblia, com a ponta de um dedo, gotículas de sangue eram colocadas, diz a Bíblia, defronte à cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. Era colocado também nas 4 pontas do altar de incenso. E assim, nesses 2 casos, os pecados eram transferidos para o interior do santuário. Como eu já falei, na maioria dos casos, o procedimento era feito lá no altar de holocausto. As pessoas se preocupam, e alguns se escandalizam até, de como era o ambiente aqui do lugar santo. Para muitos era um lugar asqueroso, com sangue escorrendo para todos os lados. O sacerdote não jogava aqui quantidades de sangue, litros de sangue. Ele fazia aspersão de gotículas com um dedo. Essa cortina era trocada uma vez por ano. Então, pode tirar da sua mente a ideia de que isso aqui era um ambiente desagradável. Tudo que Deus faz é com ordem, é com decência e é perfeito. O sacerdote cuidava para que tudo estivesse em ordem aqui no lugar santo. Cuidava aqui das mesas dos pães, da proposição em número de 12 pães, representando cada uma das 12 tribos de Israel. Sobre os pães haviam vasilhas de ouro contendo incenso. Cada sábado, esses pães eram trocados e o sacerdote oferecia o incenso ao Senhor, como forma de gratidão, de reconhecimento pelas bênçãos alcançadas naquela semana. Era um ritual muito especial de louvor, de gratidão, de reconhecimento do poder de Deus. Só os sacerdotes podiam comer desse pão. Mas como cada detalhe fala de salvação e do Salvador, os pães representam Jesus. Quando ele veio, que ele disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, jamais terá fome. Alimentar-se de Jesus significa aprofundar-se em seus ensinamentos através de sua palavra, estudando-a, conhecendo-a melhor. O pão é o alimento espiritual que necessitamos cada dia para que possamos estar fortes contra as tentações do inimigo, para que possamos compreender o grandioso amor de Deus, estar em comunhão sempre com Ele. Em sua palavra nós encontramos força, vigor espiritual, encontramos Cristo, o pão que alimenta. Leia mais a palavra de Deus, faça dela a base da sua vida, para orientá-lo, guiá-lo, obedeça sempre. Significa aqui obediência total à palavra de Deus, aceitação completa dela, sem retirar ou acrescentar coisa alguma. Havia também aqui o castiçal de 7 lâmpadas, sempre acesas, noite e dia, que iluminavam esse ambiente que não havia nenhuma abertura. O sacerdote cuidava para que não faltasse o azeite
símbolo do Espírito Santo, para manter sempre acesas essas lâmpadas. Jesus, quando veio, disse: eu sou a luz. Mas ao mesmo tempo ele disse: vós sois a luz do mundo. Nós aprendemos aqui que ao receber Jesus como a luz em nossa vida, precisamos refleti-lo aos outros. Sermos instrumentos de bênção. Não somente para transmitir a sua luz, mas espalhar o pão da vida àqueles que têm fome nesse mundo mau. O momento mais solene da ministração do sacerdote aqui no lugar santo era quando ele oferecia o incenso ao Senhor. Isso era feito todos os dias. Era o momento que ele mais se aproximava do lugar santíssimo. E observem, a cortina não ia até em cima, havia um espaço aberto. E às vezes a glória de Deus era tão forte e poderosa aqui no lugar santíssimo que o sacerdote tinha que sair para não ser fulminado. Ele, ao oferecer incenso ao Senhor, se ajoelhava reverentemente, representando aqui culto verdadeiro, verdadeira adoração. A coluna de fumaça que subia aos céus representava a oração do povo de Deus, a intercessão de Cristo em nosso favor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Não se esqueça disso. Na próxima vez que você estiver orando, na dúvida se Deus está ouvindo ou não, lembre-se da coluna de fumaça no altar de incenso. É a prova que Deus nos concede de que as nossas orações chegam até Ele. Uma coisa muito importante que o santuário nos ensina. Se você esquecer de muitos detalhes, não deveria esquecer deste, o principal. O antigo tabernáculo de Israel nos ensina os 3 passos para a vida eterna. O primeiro passo está aqui, representado pelo sacrifício de Cristo. Aqui é o símbolo da cruz de Jesus. A sua disposição de perdoar, de aceitar o pecador arrependido e transformá-lo. Temos aqui, portanto, o primeiro passo chamado justificação. O injusto se torna justo, não por seus méritos, não por alguma coisa que pôde alcançar ou fazer, mas pelos méritos daquele que derrama o seu sangue e toma o seu lugar. Salvação, perdão oferecido, certeza de vida eterna, justificação. Aqui, o pecador é transformado em filho de Deus. Era filho da ira, filho do pecado, e agora é filho de Deus. E, meus prezados, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, e o verso 19. Hebreus, capítulo 10, e o verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Talvez a sua Bíblia aí está escrito entrar no Santíssimo, ou no Santo dos Santos. Na verdade é que a palavra original no grego usada aqui é tarraglia, que significa lugares santos. É um plural envolvendo todo o santuário, se referindo ao tabernáculo, ao santuário, e não a um lugar específico, como querem alguns, sendo só o Santíssimo. Está se referindo ao tabernáculo. E aqui nós encontramos um convite de Deus. Qual é o convite que Deus nos faz para entrar no santuário? De que forma? Com ousadia, com intrepidez, com confiança, baseado na própria força, no próprio conhecimento, em suas próprias obras, que o texto nos diz: pelo sangue
de Jesus. Aqui temos a grande verdade, prezados, que aquele que foi justificado não pode permanecer no pátio. A maior parte dos cristãos estão aqui no pátio dizendo: louvado seja Deus, glória, aleluia, porque Cristo me salvou, me perdoou os pecados, estou salvo, tenho a vida eterna. E continuam aqui no pátio, pisando a sua santa lei, transgredindo os seus mandamentos, sem conhecer a grande verdade do santuário, entrando no santuário, adentrando ao santuário, que nós vamos ter contato com o pão, com a luz, com a palavra de Deus, sem acrescentar nada ou sem tirar nada. E partimos então aqui para o segundo passo da vida eterna, que é a santificação. Lugar santo, santificação. Quem foi justificado não pode permanecer de braços cruzados, acomodado. Tem uma missão a cumprir. E essa missão envolve a vida toda, um caminho ascendente. Cada dia mais perto da perfeição em Cristo, cada dia mais distante desse mundo de pecado. Isso é santificação. Cada dia mais semelhante a Jesus. Cada dia representando o bem neste mundo. Espalhando o pão, refletindo a luz, cumprindo a missão, através de um folheto entregue, de um convite feito, de um estudo, de uma oração feita. Quem foi justificado não pode ficar parado, acomodado. É preciso se envolver com o Messias justificador. É preciso ser grato a Ele e conhecê-lo cada dia melhor. Se envolver com a sua verdade e transmitir essa verdade aos outros, da forma como pode fazer, com o que sabe fazer, de acordo com os seus talentos. Santificação. Sem o qual, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. Todos os dias, os pecados de Israel eram acumulados no tabernáculo. Imagine um ano todo. Se fazia necessário a remoção simbólica desses pecados. Se fazia necessário a purificação do santuário. Eis que chega o 10º dia do 7º mês. Era conhecido para Israel como o dia. Era um dia muito especial. O grande dia da expiação. Um dia de juízo para Israel. Um dia que seriam aceitos ou rejeitados pelo Senhor. Nesse dia ninguém trabalhava, ficava ao redor do santuário em grande expectativa, aguardando os acontecimentos e suplicando misericórdia a Deus. Em grande contrição. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava em ação. Observe um detalhe, ele não poderia, era o momento que ele iria entrar ao lugar santíssimo, ele não poderia adentrar ali na presença de Deus com toda aquela vestimenta vistosa que usava no dia a dia. Ele tinha que adentrar ali com o mais simples e humilde dos sacerdotes. Havia uma roupa especial de linho para essa ocasião. E nesse dia, ele entrava 3 vezes. E agora observe um detalhe. Muitas pessoas acreditam que o sumo sacerdote adentrava ali, amarrado a uma corda ou uma corrente de ouro na sua cintura ou na sua perna. Não existe essa declaração na palavra de Deus. Não existe no Talmud. Não existe no Espírito de Profecia, não existe na história séria. Somente lá pelo século 13º depois de Cristo, uma comunidade judaica muito radical escreveu a respeito disso, descreveu uma corrente de ouro que estava amarrada ao sumo sacerdote. Até então, nada, nenhuma fonte se referia a isso. Portanto, as pessoas querendo ajudar Deus
inventar a história da corda que não existe e não existia. Observe bem, como eu falei para vocês, ele entrava 3 vezes. Imagine o sumo sacerdote se movimentando aqui entre o castiçal, a mesa dos pães, o altar de incenso, amarrado a uma corda. Nesse dia, ele deveria entrar, primeiramente, para não ser fulminado pela glória de Deus, ele deveria entrar com o incenso. E ele colocava o incenso em todo o ambiente aqui do lugar santíssimo para não ser fulminado pela glória do Senhor. E todo o ambiente ficava coberto dessa fumaça, desse incenso especial. Imagine, ele saía agora para fazer sacrifício em prol dele e da sua família. E na terceira vez, 2 bodes eram trazidos. Era lançado sorte sobre os mesmos. O escolhido era sacrificado. E o sangue era trazido aqui. O outro era levado para o deserto, onde morria abandonado. Esse sacrificado, símbolo de Cristo. O sangue era aspergido sobre o propiciatório, a tampa da arca, demonstrando a misericórdia de Deus, o perdão de Deus aos pecados. A lei de Deus exigindo a morte do transgressor. E Deus aqui dizendo que aceitou o arrependimento, a confissão do povo. E os aceita. Dessa forma, é retirado os pecados, que o sumo sacerdote carrega sobre si, e confessa agora sobre o bode emissário, ou o bode de Azazel, símbolo de Satanás, que é o responsável pelo pecado de toda a humanidade, e é levado ao deserto. Você sabe que muitos acusam a igreja adventista, dizendo que nós ensinamos que Satanás faz expiação pelos pecados. Esquece um detalhe: por não conhecer a doutrina do santuário, esquece de um pequeno e simples detalhe. Qual é? Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O animal sacrificado, representando a Cristo, o sangue derramado, que purifica o santuário. E o outro bode, levado ao deserto e abandonado lá, representando o milênio, os 1000 anos, que Satanás ficará preso a essa terra, pelas circunstâncias. Aqui no lugar santíssimo, havia a Arca da Aliança, 2 querubins, entre eles se manifestava o Shekinah, a glória de Deus. E Deus se comunicava com o sumo sacerdote através desta glória. E também, nas grandes questões, sim ou não, havia uma luz que incidia no anjo da direita, era sim. Uma nuvem escura no anjo da esquerda, era não. E aqui, na arca, havia alguns objetos interessantes e importantes. Vocês sabem que entre as 12 tribos de Israel, Deus escolheu uma delas para montar, desmontar, transportar e cuidar do tabernáculo. Foram os levitas, a tribo de Levi. E das famílias dos levitas, Deus escolheu uma delas, a família de Arão, para serem os líderes do tabernáculo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Dali em diante, somente os da sua família deveriam servir a Deus aqui como líderes. Mas vocês sabem, o ser humano nunca está satisfeito com a vontade de Deus. E quer inventar coisas diferentes. E quer se rebelar contra Deus. E por isso mesmo inventam doutrinas diferentes. E por isso mesmo existem milhares de igrejas, cada um ensinando um caminho diferente. Não foi diferente no tempo de Moisés. Coré, Datã e Abirão juntaram mais de 250 pessoas. E foram lá a Moisés e disseram: Moisés, que história é essa de só os levitas cuidarem do santuário? Nós de outras tribos também queremos. E por que só os da família de Arão seriam os líderes? Nós também queremos liderar o tabernáculo. Queremos ser sacerdotes e sumos sacerdotes. Foi Deus que estabeleceu assim, disse Moisés. E eles insistiram e fizeram uma rebelião séria. A terra se abriu.
e os engoliu a todos. O povo não se conformou e continuou a reclamar. De repente começou a morrer. E foram cerca de 14 mil pessoas mortas. Moisés recorreu a Deus. Deus disse, foi isso que determinei, mas faça o seguinte, Deus sempre sua misericórdia, Deus sempre sua paciência, dando oportunidades ao seu povo. Pediu que a família escolhida de cada tribo deveria colocar o nome dessa família em uma espécie de vara, um bordão, um cajado, que representava a autoridade da família. Era um objeto que passava de pai para filho, de geração em geração. E Deus disse, olha, a vara que florescer, essa será a família escolhida. E Deus pediu que fosse colocado dentro da arca a vara que estava escrito Arão, que floresceu de amêndoas e deu até fruto, da noite para o dia. Uma vara seca, sem vida, já de muitos anos passar de mãos em mãos. Um milagre que Deus fez para dizer, eu estou no controle. Que precisamos obedecer à sua vontade, aceitar aquilo que Ele determina. Meus pesados, o ser humano não aprendendo a respeito disso, se esquecendo da vara de Arão dentro da arca, continuam buscando posições, cargos. No próximo ano eu quero ser o ancião da igreja, primeiro ancião, ou vou dirigir a escola sabatina. Outra coisa, não existe política ou politicagem entre o povo de Deus. Não deve existir nada com respeito a galgar qualquer nível que seja, de igreja, associação, união, até a conferência geral. Porque Deus está no controle, e Ele escolhe, Ele determina, e precisamos respeitar, obedecer. A vara de Arão é um lembrete disso. Mas havia um outro objeto muito especial. Durante 40 anos no deserto, o povo não pereceu de fome, porque misericordiosamente Deus proveu o maná, o pão que caía do céu. Deus pediu que fosse colocado dentro da arca uma porção desse maná, que diz a Bíblia, aquela coisa miúda, parecendo semente de coentro. As mulheres moíam, faziam pães, faziam bolos, comiam assim também. E é um lembrete de que Deus provê. Deus se preocupa com nossas necessidades físicas e materiais. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Acredite nisso. Se você estiver passando por algum momento difícil em sua vida, momento financeiro, material, alguém está desempregado na família, lembre-se do maná guardado na arca. É a garantia que o Senhor Deus nos dá ainda hoje, de que Ele está pronto a realizar milagres. Ele abre portas. Ele faz as coisas acontecerem quando acreditamos, confiamos e colocamos em suas mãos as nossas necessidades. Mas o objeto mais importante dentro da arca eram as 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos. A lei eterna de Deus, base do seu governo em todo o universo, reflexo do seu próprio caráter. Observe, esta lei dentro da arca, Deus dizendo que essa lei pertence a Ele, é eterna como Ele é eterno. Um código moral, amor a Deus, amor ao próximo. A lei da liberdade, norma do juízo. A lei que Deus ensina amor, harmonia com o próximo e com Ele. E você deve ter ouvido muitas vezes pessoas acreditarem e ensinarem que esta lei foi abolida, que esta lei foi cancelada,
Que essa foi a lei cravada na cruz quando Jesus morreu, e é coisa do Antigo Testamento, e nós não precisamos mais obedecê-la. Sabem por quê que as pessoas acreditam nisso e ensinam isso? Mais uma vez aqui, por desconhecer a importante doutrina do santuário. Porque se conhecessem, saberiam que aqui não havia apenas uma lei, mas haviam duas leis. Deus pediu que fosse colocado do lado da arca a lei de Moisés, a lei cerimonial. Moisés escreveu em um rolo de livros tudo o que dizia concernente aos sacrifícios que aconteciam no santuário. Tudo o que dizia a respeito da vida comum de Israel como nação, como povo de Deus. Essa foi a lei cravada na cruz. Esta foi a lei que apontava para o Messias. Uma vez que o Messias veio, não havia mais necessidade dela. Cumpriu a sua função. Não que tinha algum problema com essa lei. Era perfeito porque tudo que Deus dá é perfeito. Mas ela tinha uma tarefa, apontar para o Messias. Uma vez que ela cumpriu a sua tarefa, não havia necessidade de existir mais. E essa foi a lei abolida, cancelada. Lei cerimonial. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, saía do lugar santíssimo, passava aqui pelo lugar santo, ele deveria vestir aquelas outras peças da sua indumentária. E quando fazia, as pessoas que estavam aqui fora ouviam o tilintar dos sininhos. Lembram daquele manto azul? Mais uma providência de Deus. Cuidado que Deus tem para trazer alívio e conforto às vidas das pessoas. As pessoas que estavam aqui fora respiravam aliviadas. Fomos aceitos por Deus. O sumo sacerdote está vivo, não foi fulminado pelo Senhor. Temos um ano de oportunidades à nossa frente. Louvado seja Deus por isso. E o povo ficava feliz, grato a Deus e aliviado por tão grande salvação. Ano 31 da nossa era. A forte e pesada cortina que separava o lugar santo do Santíssimo foi rasgada sem mãos. Observe um detalhe. Não de baixo para cima, mas como? De cima para baixo. Para confirmar realmente que não foram mãos que a rasgaram. Pondo a descoberto a Arca da Aliança, o lugar santíssimo até então proibido aos olhos comuns. Com isso Deus estava dizendo, a lei de Moisés cumpriu a sua função. Está cancelado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo derramou seu sangue para salvar toda a humanidade de todos os tempos. Não há mais necessidade de sacrificar inocentes animais. Que importante é isso. E o mais importante ainda está por vir, sabem por quê? Após a sua ressurreição, segundo a palavra de Deus, Jesus adentrou o santuário celestial como nosso grande sumo sacerdote para interceder por nós, para aplicar a partir do santuário celestial o original mostrado a Moisés lá no monte, do qual ele fez essa cópia, para aplicar na vida de todo aquele que nele crê os méritos obtidos em sua vitória na cruz do Calvário. Intercessão. Graças a Deus temos um intercessor que vela por nós, que nos ouve, nos atende, nos salva. Mas a palavra de Deus, através da profecia de Daniel, nos fala de um momento tremendo, terrível, que aconteceria nessa terra. Um poder se levantaria, a ponta pequena. E esse poder, segundo diz aqui o capítulo 8 de Daniel, verso 11, se engrandeceria até o príncipe do exército, e tiraria o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário lançaria por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões.
e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Esse poder viria e tornaria ineficaz o sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário. Estabeleceria nesta terra um sistema paralelo de salvação. Por isso, diz aqui o santuário lançado por terra. A intercessão de Cristo como único caminho, verdade e vida. O único Salvador, intercessor, lançado por terra, para estabelecer entre os homens um caminho humano de salvação, pelas obras. A verdade jogada por terra. Daniel está tendo essa visão, quando ele observa que dois seres celestiais conversam e dizem: olhem, até quando durará a visão do contínuo sacrifício, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Até quando a verdade do santuário continuará sendo pisada? Até quando a verdade de Deus lançada por terra? Então, vem a resposta de Deus. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. No sentido dessa palavra, restaurado, vindicado. A verdade de Deus lançada por terra seria restaurada a partir da purificação do santuário. 1844. A data final do período maior da profecia, 2.300 anos. Jesus Cristo passou a realizar a segunda fase da sua ministração no santuário celestial como nosso grande sumo sacerdote. A partir de 1854, acontece o grande juízo universal, o grande dia da expiação universal. Jesus está preparando o livro da vida. Nomes são mantidos e nomes são retirados. Quando ele terminar essa obra, dirá: está feito. Despirá então as vestes sacerdotais de intercessor, vestirá as vestes de juiz e virá buscar a você e a mim, a cada um de nós que cremos no seu poder justificador, a cada um de nós que aceitamos o convite para adentrar o santuário e ter uma relação íntima com Ele, servindo, obedecendo, conhecendo o melhor e o representando neste mundo, cumprindo a missão. Santificação, santificando-nos e tornando-nos semelhante a Ele cada dia, não conformados com conhecimento e experiência inicial, mas tendo um crescimento vivo, poderoso, dia a dia. Neste dia eu sou melhor do que o dia que se passou. Amanhã eu serei melhor do que hoje, mais semelhantes a Cristo. Que privilégio temos. Ele virá buscar aqueles que se colocaram totalmente ao seu lado, amando-o, vivendo para honrá-lo e engrandecê-lo. Esses estão aptos a vê-lo assim como Ele é e a partilhar de sua glória por toda a eternidade. Os que deram o primeiro passo da justificação, e muitos estão pensando que deste passo já vão pular para o terceiro. Não se pode ir para o terceiro passo sem passar pelo segundo. Todos que foram justificados e seguiram o caminho da santificação, obedecendo e fazendo a vontade de Deus, passo glorificação, partilhar de sua glória por toda a eternidade. Ele virá em glória e majestade. Quando Jesus Cristo vier como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, partilhará a sua glória com todos nós. Creia
nessa verdade maravilhosa. Prepare-se para esse dia. Não haverá transformações momentâneas. Aqueles que viveram uma vida com Ele estarão aptos a desfrutar da sua glória por toda a eternidade. E eu pergunto aqui nesta manhã, quantos gostariam de dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude, a fim que eu possa fazer parte do grupo daqueles que estarão prontos, felizes, dizendo: eis que esse é o nosso Deus que nós aguardávamos, esperávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Quantos querem dizer isso ao Senhor nesta manhã? Louvado seja Deus por isso. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome pela salvação que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Pela certeza de que o problema do nosso pecado já está resolvido. Através do sangue precioso de Cristo, somos transformados a membros da família celestial. Que possamos viver, ó Deus, como teus filhos, de forma honrada, representando dignamente, seguindo o caminho da santificação, Senhor, aprendendo cada dia mais, vivendo cada dia mais na tua presença e servindo com amor, com dedicação, cumprindo a missão, espalhando essa verdade àqueles que nos cercam. Senhor, que a esperança de vê-lo em breve avive a nossa fé cada dia. Dê ânimo e conforto a cada um que aqui está, Senhor. Cada um que ouve neste momento. Dando certeza de que há esperança, há solução. Não importa quão longe tenhamos ido. Tenha misericórdia, Senhor. E conceda a cada um a certeza de que o Senhor está desejoso a partilhar a sua glória com todos nós para sempre. Envolva-nos com tua graça, tua misericórdia, teu perdão. Nós suplicamos, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe e ajude cada um para que juntos possamos estar mais perto do Senhor para viver com Ele para sempre. Amém.